Olá, bom dia a você que nos acompanha em mais esta edição do Secov Entrevista. No programa de hoje vamos conversar com Frederico Marcondes César, vice-presidente do interior e diretor regional do Secov na região metropolitana do Vale do Paraíba. Com 37 anos de atuação no mercado de imóveis, o nosso convidado é sócio-diretor do Grupo Marcondes César, que atua na área de construção, incorporação, locação e também agropecuário. Na área institucional, foi presidente da Aconvap e integrou o Conselho Consultivo do Sinduscom São Paulo. Frederico, muito obrigado pela sua presença. Eu que agradeço a oportunidade. Frederico, como que você avalia os impactos do cenário político e econômico no mercado imobiliário do interior paulista? E também é possível dizer que essas regiões estão na contramão da crise? Impactou como impactou todo o país. Mas nós temos percebido no interior a capacidade de se reinventar, né, por conta do espaço físico que tem, das oportunidades que lá nós temos no interior. São 645 municípios, né? E cada um desses municípios tem uma peculiaridade na sua atividade econômica, na sua prestação de serviço. Então, logicamente, o impacto sentimos, evidentemente, mas também estamos conseguindo, ainda que lentamente, perceber sinais favoráveis, tanto na área econômica, que é onde nós pautamos nossos negócios. Então, sem dúvida, eu entendo que o interior paulista será o primeiro a retomar esse crescimento que todos nós esperamos. A região metropolitana do Vale do Paraíba ela é reconhecida por ser um grande polo econômico e também tecnológico. Essa característica, ela favorece o mercado imobiliário local? Sem dúvida. Para você ter uma ideia, o interior de São Paulo, ele responde por 66% do PIB do estado de São Paulo e 21% do PIB nacional. Se nós fôssemos ranquear o interior de São Paulo, apartando a cidade de São Paulo, como que nós teríamos esse quadro? Nós teríamos o maior PIB do país, o interior de São Paulo. Segundo, viria o estado do Rio de Janeiro. Em terceiro, viria a cidade de São Paulo. Em quarto, viria o estado de Minas Gerais. E o número mais impressionante, o PIB do interior de São Paulo, ele é maior que os 3 estados do sul do país somados. Rio Grande do Sul, Santa Catarina e Paraná. Então, e estamos hoje gerando uma riqueza, para que você tenha uma ideia, nos últimos 5 anos, o PIB pulou de 850 bilhões para 1 trilhão e 200 bilhões. Crescemos nesse momento de crise, exatamente por conta dessa diversidade de atuação econômica dos seus segmentos. Além disso, muitas cidades do interior estão passando por esse processo de revisão dos seus planos diretores e das legislações urbanas. Como é que o senhor avalia esse processo? Nós, como empresário, nós sempre temos colocado em todas as esferas de governo que o nosso entendimento é de que os órgãos governamentais, os que normatizam a atuação da iniciativa privada, deveriam sempre disciplinar a tendência, porque quem determina a tendência é o mercado, é a iniciativa privada. E o governo deveria vir apenas disciplinando essa tendência. E é o que muitas das vezes nós não percebemos. O governo quer criar tendência. E ao tentar criar tendência, ele está indo contra o que normalmente está ali colocado. Então, nós sempre temos muitas dificuldades com leis que não são exaustivamente debatidas com todo o setor. Mas não deixamos de atuar e de agir diante desses fóruns de debate para colocar o que entendemos nós, sociedade e empresários, o que é melhor para todos. Frederico, ainda sobre o interior, né? Muitas pessoas se mudam da capital em busca de uma melhor qualidade de vida. Como é que está esse êxodo hoje? Ele ainda tem uma demanda crescente? Esse cenário já vem se repetindo nos últimos 35 anos de forma mais acentuada. Para que você tenha uma ideia, o interior paulista, de 1980 para cá, populacionalmente, ele dobrou. Ele teve um crescimento de 93%. Ao passo que a cidade de São Paulo teve um crescimento, neste mesmo período, de 37%. Então, isso seguramente é um cenário que vai se persistir. E aqui nós atribuímos isso. São vários os fatores que nós atribuímos. Primeiro, os domicílios no interior. 92% deles
tem encanamento de esgoto. 96% água. 99% coleta de lixo. 100% energia elétrica. Então, nós temos o interior paulista com toda essa infraestrutura voltada para os domicílios. Sem contar as indústrias, né? Não bastasse isso, a qualidade de vida domiciliar, nós temos o quê? Nós temos também uma migração forte das indústrias para o interior. Por quê? Primeiro, nós temos incentivos de prefeituras doando áreas, isenção de impostos para que essas empresas se instalem lá. E ao instalar uma grande empresa, logicamente você cria outras empresas satélites no entorno. Por quê? As empresas estão indo para o interior. As áreas são mais baratas, a mão de obra é mais barata, o custo de vida é mais barato e lá nós temos um outro fator também que é determinante dessa forte migração. É a questão também da mão de obra altamente qualificada, porque nós temos enormes e várias universidades de ponta com altas tecnologias, né? E qualificando anualmente uma centena de milhares de pessoas para o campo de trabalho. Então nós temos, e acesso também rodoviário, ferroviário e portos. Então nós temos acesso, nós temos mão de obra qualificada, nós temos custo de vida mais barato, então o interior hoje seguramente é um caminho sem volta para a prosperidade que está se avizinhando. Aproveitando este assunto, um dos painéis da Convenção Secov deste ano vai focalizar justamente o que faz a diferença no mercado de imóveis do interior. Qual seria essa principal abordagem? Exatamente, a qualidade de vida. Hoje esse é o foco principal do interior. As pessoas estão mudando e o que nós temos percebido muito também é que nós temos nas cidades, no entorno da grande São Paulo, uma ida de pessoas que moram em São Paulo ou moravam em São Paulo para essas cidades. Porque elas preferem ficar uma hora e meia no trânsito rodoviário, né, do que ficar no trânsito interno da cidade. Então ele passa a ter uma qualidade de vida, de educação para os seus filhos, enfim. Então isso tem propiciado esse crescimento que hoje conforme disse a você, Luciano, é um caminho sem volta. E o que esperar para 2018? O interior aposta numa retomada do setor, descolando-se da crise política? Sem dúvida. Nós já temos percebido em nossos plantões e nossos negócios uma movimentação de consultas, de pessoas, de pesquisas. Isso já é uma sinalização. Eu costumo dizer sempre o seguinte, nós temos dois Brasis. Nós temos o Brasil público, esse que nós estamos acompanhando todos os dias, e nós temos o Brasil privado, que é nesse que nós atuamos. E o que nós estamos aguardando nesse Brasil privado, nós precisamos somente de uma sinalização. Nós precisamos de confiança e segurança, tanto para o comprador final quanto para nós investidores. Então é esse sinal que nós estamos começando já a perceber, independentemente do Brasil público. Nós atuamos no Brasil privado, é ali que as coisas acontecem, ali que as coisas se realizam, é ali que o Brasil caminha à frente. Então, estamos percebendo já esses sinais e temos a convicção de que, a partir de 2018, nós retomaremos a normalidade econômica, política, social do país. Não temos a menor sombra de dúvida, até em função de todos os debates que nós temos feito ao longo desses últimos anos. Como digo sempre, como empresário há 37 anos, aquele bom momento findou-se. O mau momento também há de findar. O que nós temos que estar é preparados para essa retomada. É essa a orientação que eu faço a todos os empresários, a todos os comerciantes. Que acreditem, porque o país é um país de oportunidades e as oportunidades estão aí colocadas. Agora, para a área imobiliária, alguns segmentos são vistos como grandes promissores, né, de desenvolvimento, como, por exemplo, a área de loteamentos. Loteamentos, a cidade de São Paulo não tem mais para onde crescer por causa de limitações físicas. Mas para que se tenha uma ideia, nós, nos últimos 5 anos, o GRAPROAB aprovou, na média, 500 loteamentos para as cidades do interior, ou seja, quase que um loteamento por cidade, e uma média de 150 mil lotes. Então, veja só, nós temos acessos rodoviários, mão de obras, indústrias, lotes, financiamentos imobiliários. Então, nós temos realmente um mercado aí que pulsa e pulsa muito forte. Nós só estamos aguardando esse momento. Em função do que você disse agora sobre a área de loteamentos, é possível esperar que os demais segmentos do mercado imobiliário também sigam essa tendência no próximo ano?
Sem dúvida. Os números são muito claros, né? Nós temos um déficit habitacional para o interior de São Paulo estimado em 925 mil unidades, sendo mais preciso. E desse número, 80% para famílias de até 6 salários mínimos. É onde exatamente o Minha Casa Minha Vida tem atuado fortemente no interior paulista. Para que você tenha uma ideia, as pesquisas que nós do Secov desenvolvemos em nossas regionais dão conta de que 80% dos imóveis lançados nos últimos 3 anos estão exatamente nesse segmento Minha Casa Minha Vida, ou seja, apartamento de 2 dormitórios compactos. E não bastasse esses dados, nós temos ainda mais. O interior paulista produziu, nos últimos 15 anos, 4,7 milhões de domicílios. Se compararmos com São Paulo, produziu 1,3 milhões. O interior produziu 3 vezes mais que a capital. Isso dá uma dimensão da grandeza do interior. Se nós compararmos a população do interior de São Paulo, nós temos 36 milhões de habitantes. A Holanda tem 17 milhões de habitantes. Portugal, 10 milhões e meio de habitantes. Isso nós vamos considerar Uruguai com 3 milhões e meio. Então, o interior de São Paulo é maior que muitos países e países de primeiro mundo. Então, seguramente, esse crescimento chegou ao interior e lá se instalou. Mas eu aproveitaria, finalizando, convidar os nossos amigos que participem da Convenção Secov, onde nós iremos abordar com bastante profundidade as oportunidades que nós, no interior de São Paulo, temos a oferecer nas mais diversas áreas do setor de economia. É um país, digamos assim, sabe, em ebulição e, logicamente, e seguramente, com muitas oportunidades para todos os segmentos. Então, eu aguardo a todos na Convenção Secov 2017. Entre os dias 26 e 29 de agosto. Exatamente. Frederico, muito obrigada pela sua presença, foi muito bom tê-lo aqui. Eu que agradeço pela oportunidade e estarei sempre à disposição. Contamos com a sua audiência na nossa próxima edição. Muito obrigada e ótima semana.